E aí, pessoal, mais uma live hoje. Hoje teremos um convidado super especial, que é o Kenji Takahashi, lá de Minas Gerais. Ele que faz um baita trabalho chamado Super Core, eu acho que muito de vocês já ouviram falar. Então, hoje o tema vai ser exercícios abdominais, estratégias e resultado. E nada melhor do que convidar um cara super bacana, super antenado, que é o Kenji. Então vamos aguardar aqui a presença do Kenji, ele deve estar se preparando lá para entrar nessa live. Essa semana nós teremos assim convidados bem legais, com temas bem interessantes, que eu tenho certeza que vocês vão se esbaldar com tanta informação. Ô Vanessa, olá pessoal, vamos entrando aí. Bom vê-los todos por aqui, nessa segunda-feira. Teoricamente, estamos na reta final de uma quarentena. Vamos ver se vai proceder isso aí. Eu estou aguardando aqui o Kenji. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado mesmo. Eu estou aguardando aqui o Kenji. Um profissional super legal, que eu acho que vocês já devem conhecer. Que vem fazendo um baita trabalho lá em Minas Gerais. Olha, ele está entrando aqui, o grandioso Kenji. Olha que bacana. Hoje o papo vai ser maneiro, gente. Muito maneiro. Kenji, estamos só te aguardando, meu amigo, para a gente começar. Enquanto isso, o pessoal está entrando. Cadê você, Kenji? Aí. Cadê você, meu amigo? Bom. Olha ele aí, grande. Oi, pessoal. Tá bom? Tudo, e você? Como que você tá? Beleza. Deu um pauzinho aqui. Meu WhatsApp hoje não tá funcionando. O seu tá? O meu tá normal. Tá normal. A gente conversou mais cedo. E agora eu abro. Ele abre e fecha o tempo inteiro. Não consegui falar com mais ninguém. Desde umas 3 horas, eu acho. Caramba! Eu não sei Bom, o que pessoal, não sei também. Tá Como é muito que você estranho. tá, beleza? Tá muito estranho agora essa época, porque todo mundo está mexendo com internet, sobrecarga. Eu aqui aumentei a velocidade da minha antes de acontecer isso. Mesmo assim, tem hora que dá um pau geral. E aí fica difícil. Bom, Como é que você tá? eu já estava falando aí sobre você, sobre o papo de Obrigado. hoje. Você fixa aqui nos comentários sobre o que a gente vai falar. O som tá bom, Luiz? Tá ótimo. Tá muito legal. Tá bem, bem tranquilo mesmo. Como que tá o clima por aí? Tá legal? Aqui tá começando um friozinho. Tá assim, bem de leve. Eu não sei, porque frio para mineiro é tipo, sei lá, dá uns 16 graus já é frio pra gente. É verdade. Aqui também tá igual aí, tá? A gente tá sentindo um pouco de... O tempo tá mudando, aliás, tem bastante chuvas ultimamente. Vamos ver. Vamos aguardar. A gente também não pode fazer muita coisa mesmo, então... O jeito é isso mesmo. Fica com esse tempo para beber vinho. Eu ia começar, na verdade, eu esqueci disso aqui, ó. Eu ia entrar com isso aqui, ó. Pera aí. Eu ia entrar assim, ó. Depois... Porque aqui em BH, a partir de quarta-feira, é uso obrigatório nas ruas. É mesmo? Em BH é uso obrigatório a partir de quarta-feira. Quem não tiver de máscara... Sobrecarga. Eu vou pegar meu outro telefone, que vai ter uma travada. Aí com ele eu vejo como é que tá pro pessoal. Pera aí, só um minutinho. Tá bom. Bom, gente, então, reforçando, hoje nós vamos falar sobre exercícios abdominais, estratégia e resultados, com esse baita profissional que é o Kenji Takahashi, que tem um produto muito legal chamado Super Core, que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. Se não ouviram falar, não se preocupe. Vocês conseguem me ver? Estão conseguindo me ouvir? Me dá um ok aí, por favor. Como que está o som e como que está o visual? Ó, o Kenji voltou.
Eu vou. Como que tá o som e o visual para mim, por favor? Se tá tudo ok, dá um ok aí pra gente, por favor. Eu vou entrar aqui no outro também, Uhum. que aí eu vejo como é que tá pro pessoal do. Que eu consigo controlar. Nossa. Aí Ó, você que manda aí, legal. professor. O pessoal tá começando a dar um feedback aí falando que tá tudo bem. Legal. Bacana. Aham. Kenji, eu estava falando sobre você, Oi. né? Sobre o teu trabalho, sobre o teu produto Supercore. E fica à vontade aí Aham. para se apresentar, porque eu sei que hoje é uma outra banda que talvez não te sigam ainda, alguns, e que alguns não te Sim. conheçam, ok? Então eu É. queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, para que as pessoas pudessem entender esse baita trabalho que você faz aí em Minas. Enfim, para as pessoas descobrirem como tem coisas boas nesse país. Então, o meu nome é Kenji Takahashi. Eu sou educador físico, né? Aí tem algumas especializações, mas eu comecei a estudar o funcional mesmo mais a fundo em 89. A minha carreira começou em 89 e eu comecei a estudar o funcional em 99, que é onde eu tive as primeiras intuições e vislumbrei o funcional, né? Olhando e percebendo o trabalho de outras pessoas. E aí eu comecei a entender um pouco mais e comecei a entender o movimento humano de forma diferenciada, que não só através de aparelhos. Então aquilo me intrigou bastante, eu ficava pensando o seguinte, e sem aparelho, né? Por isso que eu falo que esse momento está sendo tranquilo para mim, porque está sendo ótimo. O coronavírus, para mim, está sendo incrível. Mas, enfim, aí eu comecei a querer entender, né, o corpo humano sem aparelhos. O corpo humano sem nenhum tipo de aparelho gigante, né? Mas com acessórios, mas que não tivesse a estabilização do nosso corpo. Enfim, uma extensora, uma flexora, né? Mais diferente de um cross. E eu comecei a pensar nisso. E eu, nessa época, a minha entrada no fitness foi com dança de rua, em 89. E depois eu fui entrando em todos os setores das academias, né? Então, trabalhei em todos os setores, aquática, e por fim parei na ginástica coletiva, junto com o personal. E na coletiva, eu comecei a dar aula de todas as atividades. Então, passei pela Body System logo no comecinho, quando entrou no Brasil, em 97, né? Que na época, né, o Paulo aqui estava começando, ele que me deu treinamento junto com o Almeres, foi um dos meus treinamentos de Body System no Brasil. Eu tenho a camisa guardada número 1 até hoje, por incrível que pareça. Não dou, não vendo. A camisa é uma relíquia. É o primeiro treinamento da Body System no Brasil. E aí é muito legal. Nossa. Enfim, aí passei pela Body System e continuei trabalhando na ginástica coletiva, mas sempre querendo entender um pouco mais o movimento humano. Quando aconteceu em 2004, foi meu primeiro curso de dança e ginástica localizada. E aí, Legal. nesse curso, eu juro para você que eu falei coisas que se eu pudesse mandar um WhatsApp para todas essas pessoas e que se elas pudessem voltar, eu gostaria. Porque tanta coisa mudou de 2004 para cá, que eu falei, meu Deus, coisas que eu falei em 2004 eu jamais falaria se fosse hoje. Mas, enfim, a gente vai crescendo, né? É para isso que a gente fica velho. Mas, enfim. A minha história, então, foi começando... Então, em 2004, fiz essa abordagem primeira vez de curso e comecei a querer entender um pouco mais. Quando eu percebi em 2004, já estava começando outros produtos, né, do Core, né? Um deles é o Core 360, que o Delia já estava correndo com ele comercialmente lá na frente, tudo que ele associou ao varicista na época. E eu, Certo. pensando nisso, eu falei, putz, dá para fazer uma coisa maior, uma coisa mais legal, tá? E comecei a entender um pouco mais. Quando eu me deparei com um funcional um pouco mais à frente, virou assim uma loucura, né? As pessoas fazendo um monte de doideira, sem nenhum processo pedagógico, né? O que eu falo doideira não são movimentos complexos. É uma pedagogia sem uma análise correta, né? Um uso de pedagogia do exercício. Você pode fazer qualquer exercício difícil, complexo. Eu posso alguns que mais assim, complexos, mas eu falo da pedagogia, né? Então eu comecei a observar as aulas para a gente estar faltando alguma coisa aqui que a gente não está conseguindo entender nesse processo todo. E a minha pegada sempre foi do simples. Sempre gostei do simples para ensinar, para chegar no super complexo, né? Eu sempre gostei de dissecar o movimento. Como que eu posso dissecar esse movimento? E como que eu posso pegar uma pessoa que nunca fez para poder executar? E nessa história, quando eu percebi, nesse pensamento, o Supercore nasceu. Então, o Supercore nasceu da ânsia de querer criar processos pedagógicos para exercícios complexos.
né? Então, o Supercore nasceu dessa forma. Então, o Supercore é um produto que te ensina a dissecar a movimentação, criar processo pedagógico, e o mais legal que eu acho do Supercore é você regredir a regressão, ou seja, você voltar aos padrões naturais humanos e entender em qual momento ali você não teve uma vivência motora, né? O qual você não consegue fazer uma puxada com qualidade, ou uma flexão de braço com qualidade. Então, a gente tenta no Supercore trabalhar isso. E o mais louco de tudo, que é mais legal e mais difícil, e o povo fala, mas é assim? Eu falei, é assim. É trabalhar no coletivo, porque no personal é fácil. Você e você é um difícil análise, mas é fácil, porque é uma pessoa. A ideia do Supercore é você conseguir ter essa visualização no coletivo. Como que eu consigo ser específico no coletivo? Então, a nossa busca foi o tempo inteiro isso. Então, no curso Supercore, né, a gente tenta trazer para as pessoas, eu falo que a minha ideia é transformar o olhar do coach Supercore em um scanner do movimento. É você conseguir escanear o movimento, observar as dominâncias musculares e onde você pode trazer uma regressão para conseguir uma qualidade. O Supercore é isso aí. Legal. É uma baita história. Eu vejo assim, tudo que a gente fez no passado, se a gente pudesse voltar em alguns momentos, a gente talvez teria algumas... tudo é um momento. Naquele momento, o que você falou era aquilo que você acreditava naquele momento. Era o que existia. Entendeu? Não tem. Agora as coisas vão mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai conquistando, a gente vai crescendo e a gente vai entendendo como funciona até chegar onde a gente está. E por isso que hoje a gente está aqui trocando essa ideia, porque a gente amadureceu, embora seus cabelos brancos sejam mais do que os meus, mas foi mais ou menos por aí, 88, 89, a gente já estava metendo a mão na massa mesmo. Isso. E foi uma época de muitas transformações. Eu lembro que a ginástica aeróbica estava no seu ápice, aquela coisa toda. Os campeonatos, né? Ali foi um, vamos dizer assim, foi um início para muitos caminhos, para que muitos colegas que hoje a gente conhece estão até hoje aqui ainda desenvolvendo produtos, desenvolvendo serviços, ainda estão no mercado, e isso é uma coisa legal. E aí, já que você falou do Supercore, eu acho que é uma coisa bem legal, eu já assisti o teu curso em algumas oportunidades. Primeiro quero agradecer o convite. Agradecer o convite que você me fez, está aqui. Brigadaço, obrigado. Tranquilo. E aí eu escolhi esse tema, que é um tema que eu sei que você se preocupa, tem uma parte dentro do teu Supercore, que é a musculatura abdominal, né? E aí, baseado nisso, eu queria que você fosse bem sucinto. Qual que é a importância dos exercícios abdominais, a prática dos exercícios abdominais? Porque você já falou do Supercore, eu sei que ele engloba muitas coisas. Basta a gente entrar no teu Instagram, no teu canal, eu vejo você expondo milhões de vídeos bem explicativos dos teus cursos. Qual a importância do exercício abdominal dentro do Supercore e fora do Supercore? Pronto, fica mais fácil. Na verdade, qual a importância do abdominal no ser humano, né? Como um todo. É assim, ó. Vamos lá. O abdômen, na verdade, é engraçado você a gente fazer essas divisões, né? É engraçado. Mas, vamos lá. O abdômen é onde está o seu centro de gravidade, o seu centro de força, o seu core central. Então, dali parte, na verdade, eu costumo falar que eu costumo chamar a gente de bonequinho do posto, né? Se você tem aquele cilindro rígido, uma rigidez, os braços e as pernas vão se movimentar com uma certa estabilidade e qualidade. Então, daqui parte toda a nossa força, né? O abdômen, onde está o seu centro de força, onde está o seu centro de conexão de cadeias, né? Seja a anterior ou posterior, né? O abdominal é como um todo, apesar da lombar, faz parte da região abdominal, enfim. Então, você tem a lombar, mas está toda na região abdominal também. Enfim, então é a conexão, na verdade, que eu costumo falar de todas as nossas forças. Essa é a grande importância. Um abdômen fraco vai te trazer um bíceps fraco, um tríceps fraco, né? Uma perna fraca. Então, a conexão ela é muito direta, né? Da força de qualquer outra periférica em relação ao centro. Tem um livro do Marcos Gomes que ele fala isso, né? Ele fala muito assim, se o seu centro de força está em deficiência, automaticamente sobrecarrega a musculatura periférica. E isso é muito claro quando se vê no dia a dia, né? Os exercícios funcionais, exercícios que você trabalha sem aparelho global, você percebe uma deficiência de força, né? Em algum
alguma periferia, algum membro periférico, se você não tem um core e um abdominal forte. Então, para mim, a importância do abdômen está aí. Aí você tem a divisão entre um abdômen funcional com um abdômen estético. Ou você pode ter um abdominal estético funcional, um funcional estético, ou só funcional. Porque tem pessoas que têm abdominal muito bem definido, mas não conseguem conectar com a força. Existe muito isso, né? Então você tem um abdominal super definido, mas na conexão da força global não existe. Isso é muito doido, que isso é muito claro. Você vê pessoas muito definidas, esteticamente lindas, mas quando vai fazer um exercício global, não consegue a conexão com o core. Isso é muito doido. E isso existe. Então, existem coisas diferentes. Igual eu falei, estético, funcional, funcional estético, ou só estético, ou também só funcional. Tem pessoas que não têm abdômen definido. Mas a movimentação é de uma qualidade incrível e a conexão com o abdominal é fantástica, porque se ela consegue executar o movimento com qualidade, e esse movimento exige pisada, braço, tronco, é lógico que ele tem um abdominal funcional. Se ele não tivesse, ele não executava com qualidade. Então, a importância do abdominal é, assim, extremamente clara, né? Objetiva. Igual eu falei, é difícil você cortar ele, mesmo que está no meio do nosso corpo, né? Então, para subir, para descer, tem que passar por ele. Então, Sim. se você tem base com movimento de braço, a força passa pelo abdominal. Se você tem braço com perna, né? Um handstand, por exemplo, passa pelo abdominal. Então, é o ponto de conexão. Eu costumo também falar que é a vazão da força. É o canal da vazão da força. Porque, como você mesmo citou, ele está no centro, né? Então Uhum. ele funciona como um canalizador de força e ele ajuda a estabilizar, melhora uma série tem várias funções. E eu Uhum. queria que você falasse dos benefícios dessa prática do exercício abdominais. Nossa Já Senhora. que você falou disso Então, aí, quais são os benefícios, assim, principalmente agora que muitos colegas, muitas pessoas, né, estão em casa, praticamente passam o tempo todo ou sentado ou deitado, são poucos que ficam se movimentando, e podia fazer obviamente abdômen, isso né? acaba favorecendo alguns desconfortos, né? Então, Uhum. quais são os benefícios da prática? Então, na verdade, assim, igual foi tudo que eu falei agora, né? É extremamente importante para que primeiro, você reconheça o seu abdominal, né? Praticar abdominal, você tem que você reconhecê-lo que ele existe. Igual a gente estava falando, um abdômen que não é funcional é porque a pessoa não reconhece a musculatura abdominal, reconhece no sentido de olhar para ele, não. Reconhece, né, a questão neuromotora, né? Então você não consegue acionar o abdominal, então você tem que reconhecer. Então a importância parte por aí. E vou falar para vocês assim, a forma mais fácil de você reconhecer o seu abdominal é você entender a respiração, né? A primeira vez que você entende a respiração, que você respira direito, você consegue respirar usando o abdominal, você reconhece o seu abdominal. Então, assim, não precisa fazer um exercício mais pesado, mais forte, com peso, ou subir até em cima, enfim. Se você respira direito, faz um trabalho respiratório, o reconhecimento da conexão com o seu abdominal, ela é, assim, perfeita. A partir daí, né, vem os exercícios. A importância ela é clara nesse sentido, porque, igual a gente falou, é a canalização das forças como um todo. Então, tudo bem, eu quero fazer um trabalho estético. Ok. Se eu quero hipertrofia já fala em relação a peso, né? E repetição. E porcentagem de peso máximo, né? Então a gente tem que pensar Uhum. nisso também. Pô, eu quero um cara que é fisiculturista, né? Ele quer fazer que é um abdominal mais hipertrofiado. Vai ter que usar uma força que vai causar hipertrofia, mas também ele não pode sobrepor a qualidade de execução, uma respiração ou uma funcionalidade do abdominal. Na hora que ele vai para o palco, fazer uma torção de tronco, né? Ou fazer um vácuo, ou fazer uma pose que exige muita força, ele vai entender que não adiantou nada aquele abdominal dele definido se ele não sabe conectar com o abdômen. Então, a importância está dessa forma. O trabalho do core, por exemplo, que é um trabalho, né, que de uns tempos para cá se tornou muito corriqueiro, né? A prancha abdominal, esses outros exercícios. Então, trabalhar o abdômen nesse sentido se tornou muito importante. Essa história do funcional foi muito legal, que trouxe a importância do abdominal, através do core training, né? Então, o core veio reforçar, na verdade, para todos nós, a grande importância que tem o abdominal. Então, assim, olha que legal. A gente falava de abdominal e é um exercício que sempre fica no final. Você percebeu isso? Sempre fica no final. Sempre ao final da ficha, sempre ao final do treino. E o que acontece? As pessoas nunca fazem. Ah, eu tô cansado, não vou fazer. Né? Eu comecei, de um bom tempo para cá, de muitos anos para cá, eu comecei a colocar abdominal como começo dos meus treinos dos meus alunos. Né?
tanto de consultoria quanto tudo. Então, primeiro exercício abdominal. E tem uns que não gostam. E sabe o que é mais massa, Luiz? Eu estava conversando com o Boss numa live, foi ontem, antes de ontem, não sei, e ele fez 2 pesquisas legais lá, né, com o grupo dele. E ele falou, isso eu não sabia, então achei muito massa. Ele falou assim, Kenji, eu gosto de fazer pesquisa que nós vamos aplicar. Uma foi publicada, a outra não, mas olha só, ele falou que ele está falando de circuito, né? Aí ele falou que testou assim, se ele fizesse abdominal antes do agachamento, o agachamento tinha grande eficiência. Mas se ele fizesse o agachamento e depois fizesse o abdominal não tinha eficiência. Entendeu? É muito doido em relação à estimulação, tomografia e tudo. E ele falou de outro exercício, do terra. Ele falou o seguinte, quando ele fez o terra, foi o bíceps. Olha que doido. Ele falou do rosca bíceps. Quando ele fez o abdominal antes da rosca bíceps, ele interferiu na ativação do bíceps. Porque ele fadigou, isso que ele especulou nesse sentido, né? Então ele acha que ele fadigou muito o estabilizador e como ele estava em pé e a cadeia aberta, eles perderam a força. Enfim, eu achei legal essas colocações dele, né, como pesquisa, porque a gente tem nosso dia a dia, né, que a gente executa, e essa pesquisa dele foi legal porque elucidou exatamente essa importância do abdominal. E muitas vezes a gente entende a importância dele no treinamento, né? Que horas que é efetivo, que horas que não é efetivo. Então, assim, como treinamento, tá, gente? Mas como abdominal, essa é a importância. Aí você vê, a importância do abdominal é simplesmente clara. É onde passa todas as nossas conexões de força. Sim, sim. Não, com certeza. E obviamente... Nossa Senhora. Não, pelo contrário. Eu acho que a grande sacada é essa mesmo, é você falar. E eu vejo assim que hoje os benefícios do exercício abdominal não está só relacionado ao lado estético. Eu percebo que ele melhora a eficiência respiratória, Sim. Tanto que nós temos lá o músculo diafragma, que ele não é um músculo abdominal, mas ele divide ali a cavidade abdominal, Sim. né? E ele favorece muito, tanto que hoje existem técnicas que você trabalha só com respiração e você mantém algumas posturas. Eu vejo que o exercício abdominal hoje, ele trabalha muito legal com o teu equilíbrio postural, né? E isso acaba favorecendo a diminuição de dores lombares, isso faz parte do tratamento. O pessoal lá do Pilates usa muito isso, né? A gente entende que a prática de exercícios abdominais de forma contínua, ela também favorece na sustentação visceral, porque as pessoas que ficam muito tempo sentado, que nem agora, como a gente está, as pessoas que não se movimentam, você acaba tendo uma protusão do abdômen, isso acaba tendo um deslocamento, que acaba prejudicando lá a parte da região lombar. Eu fiz uma época parte de um trabalho, participei de um trabalho dentro da universidade sobre a eficiência do exercício abdominal no processo digestivo. E isso foi uma coisa muito legal, Kenji, muito legal, porque aquelas pessoas que faziam exercício abdominal não era muito, alguns movimentos, mas todos os dias, ele favorecia principalmente quem tinha prisão de ventre. Ou seja, você diminuía a quantidade da dosagem de medicamento. Alguns exercícios também que eu participei de pesquisa, e isso também é legal, e a gente vai tentar abordar, foi a prevenção contra diástase, principalmente de mulheres, após ter filhos. E teve um trabalho, não sei se você chegou a ver, mas é legal sobre isso, que foi a prevenção contra traumatismo, porque os exercícios abdominais, principalmente para quem participa de competições como boxe, taekwondo, karatê, exercícios que têm impacto, né? Você ter uma boa musculatura abdominal favorecia essa prevenção contra traumatismo. Existem também pesquisas mostrando sobre prevenção, principalmente daquelas áreas sujeitas a hérnias. Enfim, cara, e assim, nossa, um monte de coisas que a gente escuta sobre exercícios abdominais. E aí tem uma pergunta que já vieram e eu vou até refutar. É importante fazer exercícios abdominais todo dia? Então, você perguntou para mim? Nessa tá nós dois aqui. Quero sua opinião. Eu quero sua opinião. Olha só, pessoal. Olha, levanta sua caneca aí. Ô, gente. Aí, ó. Faz a sua caneca com a sua logomarca aí, ó. Não, pessoal. Olha só, pessoal. Luiz,
É assim, eu tô falando pessoal porque eu tô acostumado a fazer as lives lá, eu tô viciado falando pessoal. Mas eu acho que é o seguinte, se é importante fazer exercício abdominal. Essa é a pergunta. Se é importante fazer todos os dias exercícios abdominais. Então, o abdômen é um músculo como outro qualquer, né? Na verdade. Logicamente que tem sua especificidade, mas é um músculo como outro qualquer, né? Onde você tem fibras voluntárias e involuntárias, enfim. Mas a gente tem que pensar o seguinte, qual é o abdominal especificamente, né? O abdominal que está na caixa, no tronco, né? Você não consegue trabalhar com grandes amplitudes, né? Na verdade, a amplitude dele é limitada pela flexão da coluna, flexão no plano sagital, como no plano frontal, enfim. Então você tem uma limitação dessa amplitude de movimento. É diferente quando você faz um bíceps, você encontra, né, dois segmentos. É diferente quando você faz um tríceps, quando você estende todo o braço, né? Você não consegue dobrar a sua coluna inteira e fazer um exercício com abdominal extremamente com amplitude grande. Enfim, então a amplitude que ele trabalha é uma amplitude menor. Obviamente, você vai ter que fazer de uma outra forma, tentar chegar numa fadiga muscular. Ok. Se é um exercício que você fez, se é um dia que você trabalhou, como qualquer outro músculo, muito intensamente, obviamente você tem que dar um descanso maior. Os descansos estão todos na literatura básica em relação à hipertrofia, resistência, né? Você vai seguir as mesmas normativas de carga, né? Então, assim, o todo dia, o que indica o todo dia? Então, o todo dia significa que você fez uma série que você não teve uma fadiga muito grande. Então, dá para você fazer todos os dias. Obviamente, 24 horas vai ser o suficiente para você recuperar e ter um descanso, né, tranquilo dos seus quimioreceptores, enfim. Agora, se você fez uma série abdominal, sei lá, 4, 5, igual você faz um peito, 4 séries de peito, 4 séries de tríceps, enfim. Você fez uma série muito intensa, aí você tem que dar a mesma quantidade de descanso igual você dá para as outras massas, né? Depende da dimensão desse seu abdominal, né? Eu não sei te falar em área se comparar ele com quem, comparar com o peito, comparar ele com a bunda, eu não sei com quem vai comparar. Isso eu não tenho dados. Mas, enfim. Nem se compara. Nem não há comparação porque é muito em relação diferente. à área, a quantidade de fibras, mas enfim. O que eu falo é o seguinte: seguir as mesmas normativas tradicionais para todos os objetivos de força. Se você fez um treino muito intenso, né, você vai descansar o tempo necessário para aquele treino intenso. Agora, se você quer fazer todo dia, pode fazer. Mas tem que ser uma série que não seja tão intensa, né, a ponto de provocar uma fadiga muito intensa. Eu concordo com você. Sempre eu estimulo e eu venho sempre batendo essa tecla. Deve sim fazer exercícios abdominais todo dia. É que a gente fica pensando, geralmente quando a gente faz exercícios abdominais, a gente imagina que aquelas mega séries, aquelas super séries, enfim, aquelas loucuras. E não é. Na verdade, como eu já estava citando para vocês, quando eu participei do grupo de estudo lá, que eles estavam vendo a importância dos exercícios abdominais na prisão de ventre, o que ficou muito claro como resultado era muito importante a prática diária. Não se falava em números, mas sim na prática. Porque, assim, números é uma coisa muito relativa. Às vezes você vai fazer, vou lá, dar um exemplo em drúxulas aqui, tá? Você vai fazer 30 movimentos. 30 movimentos para você não faz efeito, cara. Mas para uma pessoa que não faz nada, 30 movimentos para ela pode ser muita coisa. Né? Tanto que hoje você vê as pessoas falando assim, eu faço 200 abdominais, eu faço 500. Isso para algumas pessoas Faço 2.000. 2.000. É uma coisa assim muito doida. Eu entendo que não é a quantidade do exercício, mas a qualidade do exercício na qual você escolhe. Né? Sim. A gente tem aí, vamos lá, 4 músculos importantes. É bom falar, Kendi, porque aqui quem está assistindo a live não tem só profissionais de educação física, tá? Tem um pessoal que é cliente, tem um pessoal que é leigo. Então aqui é legal que a gente tem assim 4 músculos, que é o reto abdominal, que é o que vocês chamam de gominho, né? Que é o primeiro, a camada mais superficial, junto com o oblíquo externo, ok? Depois nós temos o oblíquo interno e o transverso. O transverso é aquele músculo que ele não tem muito movimento. Ele está ali muito próximo das vísceras, ok? Então cada músculo desse, ele tem suas funções. Função de flexionar o tronco, de auxiliar na flexão de tronco, na rotação, né? Na fixação, enfim, essas coisas todas. Levando isso em consideração, eu entendo que o mais importante para o exercício abdominal, Kenji, não seria a quantidade, mas sim a respiração. Você concorda com isso?
Fala um pouco mais sobre isso. Perfeito. Perfeito. É isso que mas é exatamente o que você falou, né? E é legal dar esse estímulo diário, né? Todos os dias, para a pessoa entender, né? E não esquecer na questão neuromuscular que ali tem abdominal. E o mais legal é que acaba que ele vai se especializando mais, né, Luiz? Tipo, ele vai pensando, Sim. opa, eu fiz uma movimentação que eu não estava sentindo ontem. Então, na verdade, você deixa esse movimento muito mais específico e muito mais, com uma coordenação mais fina até nesse sentido da contração. Você fala, não, peraí, eu vou subir, dar uma dobradinha para cá, vou pegar outro lado. Ó, que massa. A pessoa também vai tendo essa consciência corporal diferenciada no dia a dia. Eu acho que é legal, sim. Sou super a favor, né? Eu tava falando Eu falo da respiração, eu falo da respiração principalmente porque o que eu tenho observado é que às vezes as pessoas fazem exercícios abdominais e elas não fazem a respiração adequada. E isso acaba, como a gente já ouviu falar do diafragma, né? E aí, como ela não faz a respiração, em vez de ter uma coisa benéfica, pode até se tornar uma coisa maléfica, porque por ela não fazer a respiração, ela cria uma pressão interna, empurrando o abdômen, fazendo com que o abdômen até se expanda mais. Sim. Por isso que às vezes a gente fala, o cara fez 500 abdominais. Tu olha pro cara assim e fala, pô, mas tem alguma coisa errada nessa... Exatamente, é uma coisa legal. Pessoal, vocês estão entendendo? Qualquer coisa, vão mandando pergunta aí, que eu e o Kenji a gente vai falando um pouco mais sobre isso e vai favorecendo aqui, tá bom? Bom, Kenji, a gente fala muito, você estava citando no começo, de aparelhos, que nem agora. Eu estou em época em época de quarentena, em época de isolamento, como eu não uso aparelho, beleza. Mas a gente sabe que existem alguns aparelhos que estão sendo vendidos a rodo aí, né? Ainda mais agora. Não sei se você viu, a semana passada saiu uma notícia que as empresas que vendem equipamentos residenciais de exercício estão vendendo muito. Sim. E um que está vendendo demais, talvez pela sua simplicidade, né? É o roller, né? Aquele rolinho. Tem rolinho. Né? Aquele rolinho. Eu, particularmente, eu já fiz alguns estudos sobre ele. Ele tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Como que você vê isso aí? Tá, eu vejo o rolinho lá no final da fila. Por quê? O rolinho tá assim, que chegou na academia, você tem vários degraus para até chegar no rolinho, né? O que eu percebo são que as pessoas introduzem o rolinho em pessoas que eu te falei, que não reconhecem o abdominal. Executar um exercício abdominal com rolinho, o cara tem que ter uma qualidade de execução e primeiro entender o que é uma flexão de tronco, né? Você virar um tatu-bola. E essa conexão de entender essa flexão do tronco, o enroladinho, ela realmente é trabalhosa de você trabalhar essas pessoas, né? Exige mobilidade de tronco, mobilidade da sua coluna, né? Para a pessoa entender esse rolo. Geralmente as pessoas fazem abdominal, né, chapado, coluna reta, e acaba trabalhando muita flexão de quadril, e aí perde um pouquinho da conexão do movimento, né, concêntrico e excêntrico do abdominal. Então, assim, o rolinho, ele exige muita coisa, mas muitas vezes acaba que as pessoas sentem muito mais flexores de quadril, de psoas, enfim, femoral, do que propriamente o abdominal. Então, assim, ele é um exercício muito difícil. Não queria falar a palavra difícil, mas ele é muito difícil, complexo. Ele não é exercício fácil. Então, para você chegar no rolinho, para realmente atingir o abdominal, primeira coisa, não precisa ter tanta amplitude de execução. Pode ser uma amplitude bem menor do que executado, né? Falo em relação ao braço, né? De resistência, enfim. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Você consegue fazer aquele rolinho bem feito, utilizando o abdominal, sem jogar o braço lá na frente. Com o braço aqui mesmo, você vai e consegue executar. Mas aí tem uma outra situação, Luiz, que eu vejo assim, que muitas vezes o problema não está nem no aluno, está no professor. Aliás, a maioria das vezes, 99%, aliás, 100%, vou falar assim, não está no aluno. Esse problema do rolinho, o problema do rolinho está no professor, né? Aliás, é 100% mesmo. Porque se você chega de cara com um cara que fez abdominal lá, basicão, no chão, suprazinho, o cara não sentiu, então vou fazer o rolinho. Já pulou 300 mil fases
Quer dizer, no exercício que ele tem que sentir abdominal, ele tem que reconhecer o abdominal, ele não reconhece. Você vai jogar ele no mais complexo, por isso que eu falo que ele está lá no final da fila. Então o rolinho ele é incrível, mas para chegar no rolinho é um processo pedagógico que parte da onde você falou, parte da respiração, né? Porque na verdade você pode começar com vários, milhões de exercícios antes de chegar no rolinho. Então muito cuidado. É aquele negócio, os acessórios seduzem muito a gente, né? A gente é seduzido pelos acessórios como um todo. Falou que é um acessório, não. Aí te seduz, você acha que ele é o máximo, né? E aí, bota o cara para fazer o rolinho, é difícil mesmo, né? Ele vai reclamar, tá difícil, tá bom. Então, assim, o personal, na verdade, tem essa colocação de jogar a culpa no aparelho. Você não sentiu esse aparelho que tá agarrando demais. Esse piso está escorregando. Então, assim, para mim, o rolinho, igual eu te falei, está lá na frente, né? Diante de um processo pedagógico muito longo até chegar lá. Então, se eu pudesse enumerar aqui exercícios, a gente ia ficar aqui mais ou menos uns 4 anos, né? Falando. Então, assim, então muito cuidado com o uso do rolinho, né? Porque as pessoas elas não conseguem ativar o abdominal utilizando o rolinho. É o que eu penso quando eu utilizo o rolinho. Agora, também vou falar uma outra situação, que aí vem um outro lado. Se o seu aluno está ali super motivado e falar, professor, eu queria usar o rolinho hoje, eu deixo usar o rolinho, né? Aí se ele falar assim, não senti nada abdominal, eu falei, cara, eu te falei, assim, né? Talvez a gente não vai conseguir fazer. Mas se o cara falar, eu quero fazer, eu deixo o cara fazer, meu aluno. Então faz, vamos lá, vamos fazer. Faz 2 séries, o que você achou? Legal, legal. Gostei. Gostou. Gostei. Já deu um sinal. Gostei. Gostar indica felicidade. Então, se o cara já gostou, eu vou deixar ele executar o exercício, mesmo, logicamente, né? Desde que não aconteça nenhuma falha que possa prejudicar em relação à questão de lesão, né? Mas eu deixo ele fazer. Eu dou meu treino inteiro, que eu tenho que dar, e aí ele fala, eu queria fazer o rolinho. Vamos fazer o rolinho, né? Se eu vejo que a execução tá legal, não vai ter lesão, cara, eu deixo ele fazer feliz, porque ele falou que gostou, ele tá feliz. Se eu falo pro cara não faz, o cara vai falar, pô, aquele professor é foda, quer fazer um negócio. Então, assim, existe um outro fator também de todo o contexto, né? Que é a felicidade. Sim. Então, assim, se o meu aluno, se não vai machucar, tá de boa, cara, eu deixo fazer. Mas, pensando na pedagogia, em relação à utilização, foi o que eu te falei. Ele está lá na frente e eu utilizaria bem depois, entendeu? Deixa ele lá profundo. Não, eu falo, eu digo isso porque uma grande maioria agora, tudo é uma questão comercial, tudo é uma questão de promessas, né? Sim, sim. Então você vê assim, barriga chapada em 10 dias, abdômen trincado e não sei o que lá. Uhum. E que nem foi muito bem colocado aqui pelo acho que é o Elber. Elber Lucas, né? Elber Lucas. Tem muita ativação do latíssimo. Sim, tem muita ativação do latíssimo por causa da... Na verdade, a musculatura abdominal ali, ela trabalha quase como numa isometria, né? Independente, estabilizadora. Então, isso, para quem não tem, já era. E assim, essas promessas hoje, elas deveriam ser levadas em questões, mas o mercado ele é muito aberto. Então, é assim, olha, eu tenho isso aqui, se você comprar, dá certo. Mas o mais engraçado é que todo mundo que vende e que faz a propaganda são sempre pessoas saradas. Eu nunca vi um idoso, eu nunca vi uma pessoa sedentária, é sempre pessoas jovens, bonitas, que não precisa fazer, enfim, não precisa fazer muita coisa, o milagre já está ali, né? Então, é algo que não dá. E eu queria que você comentasse, porque assim, às vezes a gente pode, por exemplo, afinar a cintura, mas não podemos definir o abdômen. Eu ouvi isso há muitos anos atrás, acho que no início dos anos 2000, em 99, eu lembro que eu estava num evento fora do país e eu conheci alguns colegas e tal que estavam falando sobre isso, né? E até colocar aqui, ó, a Graciane. O aluno é realizar o break, não fará nesse... Beleza, é isso aí. E aí a gente ouviu falar muito, lógico, depois o Google veio, fez uma enxurrada, aí veio outras técnicas e tal. E eu comecei a ver isso, estudar bastante sobre esse trabalho da respiração, no intuito de afinar a cintura, mas não modificava o abdômen. Você tem alguma coisa nessa linha por aí também, Kenji?
Então, é assim. Você está falando se eu uso ou se eu observo? Você usa e observa. Ó, primeira coisa, falar para a Graciane aqui sobre o bracing. O bracing, na verdade, o que vai acontecer vai ser exatamente o que o Luiz falou, né? É estabilização para você executar o movimento com qualidade. Se a sua intenção é treinar o bracing, perfeito. Tá tranquilo. Só toma cuidado com as amplitudes de movimentação, que é igual a gente falou, vai trabalhar um monte de músculo, gente. Ainda mais quando vai com o braço, né? Você tem que pensar em fixação e mobilização. Quem está mobilizando, quem está fixando, quem está estabilizando, né? Se você analisar assim, tudo certinho, você consegue enxergar a movimentação toda. Quem é profissional de educação física está aí, tá? Porque a Graciane, eu sei que ele é personal, porque está personal no final, e eu conheço ela de Lagoa da Prata. É Lagoa da Prata. Aliás, ela faz um trabalho incrível lá. Então, assim, ganhou como melhor academia da cidade, massa demais. Ela faz um trabalho muito massa lá. E ela é do Supercore também. Então, tá, você perguntou sobre a observação do trabalho do abdominal e respiração. De respiração e tal. Então, a gente no Supercore, nosso começo, um dos nossos pilares é o core. E o core parte da respiração. Então, nos cursos de certificação e formação, a gente fica bastante tempo na respiração para reconhecer a ativação do centro de força, que é o core, né? Então, a gente faz exercícios de respiração. Nós acreditamos no Supercore realmente nessa questão, de você ter um assoalho pélvico, um diafragma, um transverso, né, bastante ativado, para conseguir estabilizar. Então, a gente usa muito a respiração, acredito, faço, e é um dos nossos pilares, é a respiração. Até pouco tempo, semana passada, eu postei o peixinho, não sei se você chegou a ver. Eu postei o peixinho, Sim. E o peixinho é exatamente isso. O peixinho a gente reconheceu o abdominal na respiração. Eu achei aquilo tão incrível, mas tão incrível. E por incrível que pareça, vou falar aqui, não tô nem aí, teve gente que achou aquilo idiota. Eu falei, nossa. Aí eu lembrei da frase do Mauro Guzelini, que o Mauro Guzelini falou assim, Kenji, na live dele, o simples como é que ele falou? O simples é uma característica dos grandes, que tem muito conhecimento. Eu falei, então tá, já tá explicado, não precisa nem falar sobre essa pessoa que falou do peixinho que é besta. Mas enfim, continuemos. Então, assim, o peixinho é uma respiração simplesmente incrível, né? E o mais legal, é divertido, é feliz, tem uma referência de movimento, uma referência de tempo, tem referência de ritmo. Quem montou aquele peixinho, que não fui eu que criei o filme do peixinho, né? Eu não sei o autor do peixinho, uma pessoa me mandou aquilo assim, como brincadeira, e eu visualizei aquilo como um treinamento respiratório tão interessante, ainda mais para esse momento, né? E quando essa pessoa falou sobre essa questão da respiração, lembrei exatamente da parte técnica, né? Que é a questão do nervo frênico, que eu expliquei lá, enfim. Mas a respiração é extremamente importante e abdominal nesse sentido, para você reconhecer, igual você falou, diafragma, reconhecer o transverso, reconhecer todas as posições da musculatura abdominal, né, os oblíquos, que realmente participam dessa questão do abdominal. Então, assim, a minha visão que eu observo, tem técnicas atualmente famosas, né? Eu não sei se a gente pode falar o nome aqui, o LPF. Hipopressivo e LPF. O LPF veio de uma... Quem é os criadores do LPF vieram do Calfrier, que é uma outra hipopressiva, né? Que é um outro estudioso que começou com essa história nos anos 40. Então é muito legal. Só que o trabalho dele é um trabalho, nossa senhora, é de uma intensidade de força gigantesca. Então, o Calfrier trabalha com força, porrada e essa ativação. E o LPF, eles vieram com uma linha mais tranquila, né? Com trabalhos mais concentrados, com trabalhos mais conscientes, no sentido de movimentação, de perceber. E o Calfrier é bem... Eu gosto, tá? Eu gosto das duas possibilidades. Eu gosto das duas coisas. Tem onde usar tudo, mas enfim. E a gente, no Supercore, sim, trabalhamos a base respiração no nosso primeiro pilar. A gente utiliza algumas técnicas incríveis com materiais caríssimos, que um deles é o balão de festa, que é muito caro, né? O pacote custa R$ 7,50 balão. Então, assim, qualquer supermercado vende, né? Então, você vê que é um material caríssimo que a gente utiliza, assim, para os nossos cursos, para treinar a respiração. E é isso. Legal. Quarta-feira eu vou estar batendo um papo com o Pete, né? Uhum. O Pete que você citou, o Pete Pinsac. Isso.
O Pete Pinsac é meu parceiro, a gente se conheceu em 99, né? E na época ainda não se falava muito quer dizer, falava de progressivo, depois ele veio criar o LPF. E Isso. quarta-feira agora a gente vai estar trocando uma ideia. Ó, E que é legal. massa. Mas antes dele, o próprio Calfreu, o Calfreu foi na década de 80, também conheci Isso. ele. Enfim, mas o trabalho de respiração, e eu entendo isso muito, é importante, ele sempre favoreceu assim, a melhorar principalmente a contração da musculatura abdominal, por Sim. conta do diafragma, que ele relaxa, contrai. Então, a gente precisa entender quando o diafragma contrai, empurra as vísceras, quando ele relaxa, ele eleva as vísceras e assim por diante. Né? É que nem uma alça de balde. Né? E aí, a respiração, desde essa época eu comecei a observar, porque assim, uma das maiores reclamações que os clientes têm quando estão fazendo exercícios abdominais era o desconforto, protusão abdominal, disfagia, havia uma protusão, desconforto no pescoço. E quando você começa a fazer o trabalho de respiração, a tendência disso é melhorar. E eu percebi, como muitos colegas também já perceberam, que quando você faz a respiração correta durante o exercício abdominal, que nem você falou do peixinho, ele favorece a muitas coisas, principalmente, por incrível que pareça, afinar a cintura. Porque você vai estar trabalhando lá com o músculo mais profundo, que é o transverso. Sim, sim. Tá ok? E aí tem uma pergunta acho que é Nilva Mariá, né? Vou aproveitar aqui, ó. Qual a sua opinião a respeito do abdominal? Porque tem opinião de outros professores que reto abdominal tem no máximo 20% de fibras tipo 2, que não adianta fazer muito abdominal intenso. Abdominal, ele não é para ser feito intenso. Lembra? Ele favorece a muitas situações, tá, Nivama? Lembra que eu te falei da prisão de ventre, que ajuda na respiração, ajuda na proteção? Então, não é intensidade. É você movimentar essa musculatura não todo. Até porque, se você for ver as fibras do reto abdominal, eles são fibras retas. Do oblíquo externo são assim, do oblíquo interno são assim, e do transverso é assim. Então, forma tipo um trançado, ok? Então, o ideal, quando você fizer o exercício, não é a velocidade, mas sim estimular toda essa fibra, mesclando exercícios de isometria com exercícios isotônicos, tá ok? Só para deixar bem claro. Ó, a Graciana lá falou que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Quem mais aqui que colocou aqui? Peraí. Eu tô aqui que eu tô olhando a gente aqui, tá? Pelo outro telefone. Ah, é? Então tá bom. Ó, teve o Milton, que é aqui de Santos. Usei o peixinho uma aula minha de natação para as crianças de ensino fundamental dos iniciais. Muito didático, simples e funcional. Aí, legal. Ó, a Nilva Maria fala, os músculos transversos, oblíquo, interno e externo têm a função de sustentação, só precisa de tonicidade. Principalmente o transverso. Ok? Principalmente o transverso, mas todos eles colaboram para isso aí. Ok? Os músculos transversos, oblíquo, interno e externo têm a função... Nilva. Ah, Nilva, eu vou ter que falar alguma coisa sobre isso. Então pode falar. Vamos lá, vamos trocar ideia. A ideia é essa. Ainda temos aí uns 15 minutos. Isso, o oblíquo, sim. O músculo abdominal faz parte da sustentação, né? Mas o nome do oblíquo já fala, oblíquo. Então, se ele é oblíquo, né? Ele tem contração, né? Se eles contraem todos os oblíquos simetricamente, vai acontecer uma estabilização. Mas se eles contraem assimetricamente, você tem uma rotação do tronco, né? Então, nos momentos de rotação, ele faz parte da cadeia cruzada. Então, se você tem momentos de rotação, você vai ter um músculo oblíquo como não só de sustentação, mas de participação no movimento rotatório. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que as musculaturas, elas são estabilizadoras, mas elas podem ser mobilizadoras quando elas são solicitadas, né? Então, é legal a gente entender esse processo e entender o movimento. Por isso eu gosto de analisar o movimento. Eu não gosto muito de anatomia, é bom a gente saber onde está o músculo, qual músculo está em tal lugar. Mas quando você faz uma análise do movimento, né, fica tudo muito diferente. Então, muito cuidado só com isso, né? Uma questão é um cadáver, a outra questão é um ser humano vivo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai fazer essa análise aí. Mas é isso aí. Boa, boa.
Mandem perguntas aí, pessoal. Mandem perguntas que a gente vai respondendo. Até porque isso aqui é um bate-papo gostoso, Lógico, só para a gente deixar bem... é uma coisa... Aqui, ó, Fala. você falou que é massa, né, Luiz? A questão da diástase. O LPF, gente, não é? Ele tem uma indicação muito legal. Parece que tem algumas pesquisas do LPF que diminuiu 12 centímetros, né? Da abertura da diástase, porque eu conversei com alguns professores e algumas coisas escritas que eu já vi sobre LPF. Já teve redução de 12 centímetros, né? De fechamento da diástase, não é isso? Em alguns casos. Oi? Em alguns casos, sim. Sim, já teve relato, né, dessa fechamento bem... Porque 12 centímetros é isso aqui, gente. É muita coisa. Ó, né? Sim. Porque varia de mulher para mulher. E um detalhe, o homem também tem diástase, tá? Sim, sim. Só que da mulher, às vezes, você recupera porque é um pós-parto. Geralmente do homem, não. E você vê muito isso, e principalmente pessoas que ficam muito tempo sentados. Sim. Então, Você falou uma coisa mas massa também. Você falou uma coisa muito legal, sabe? Que é a questão das vísceras. Eu acho que aí é uma live bem legal também. O abdominal, essa contenção das vísceras é muito importante. Aí vem essa diástase, né? Que já traz mais problema ainda. Então, gente, abdominal não é só para estético, não. Abdominal é para segurar esses monte de coisa dentro da barriga aí, viu? Porque... Não é estético. Abdominal... Não, sim, falando assim, é igual o Luiz falou. Tem que fazer abdominal, fortalecer para segurar o chope que está entrando, filho. Senão esse chope vai entrar aí... Para quem bebe. Vai estufar para onde, né? Vai sair pela diástase aí. Fica esperto. Olha, o João está te perguntando até que ponto pode ser exigido sobre o core para os atletas. Cara, dependendo da modalidade dele, é fundamental. Eu tenho vários esportes assim que, se a gente for analisar os movimentos, eu lembro quando eu estava lá na USP, na época do mestrado e tal, e estava se fazendo muitas pesquisas sobre o pessoal que vinha fazer salto com vara. Cara, tu já viu a exigência da musculatura para esse cara que faz salto com vara? Sim. É algo assim... assustador, é algo né? fenomenal, cara. Porque se ele não tiver uma musculatura forte, se ele não tiver muito bem condicionado, ele não consegue transpor. Porque não é só enganchar a vara. Tem todo um movimento de aproximação, de salto, de ataque. É algo assim, é importantíssimo. Exercício abdominal para quem faz esporte, e mesmo para quem não faz esporte, é fundamental. Ó, tem abdominais específicos, calma lá. Você falou. É da Dani. Nossa, está chegando tudo aqui. Tem abdominais específicos para diástase pós-parto? Tem, são exercícios respiratórios. O hipopressivo, tanto o hipopressivo como o LPF também faz isso. Embora sejam muito parecidos, né? Mas o LPF ele foi desenvolvido por profissionais de educação física e o hipopressivo, o LPF por profissionais de educação física e o hipopressivo por um fisioterapeuta, tá bom? Durante um tempo... Oi? O João falou que trabalha com... o João falou que trabalha com deficiente na UNAERP. Esse que te fez a pergunta. Ah, legal, beleza. Legal. Eu lembro de você, João. Agora lembrei. Porque, legal. A Ana Luísa aí de Minas quer 4 exercícios top para o abdômen. Pô, vou te falar 4 exercícios tops. Primeiro, movimente. Segundo, preste atenção na respiração. Terceiro, não se preocupe com a quantidade, nem com o número. E quarto, quando você sair, se sinta bem. São os 4 exercícios top aí para você lembrar disso. Todo mundo quer receitinha de bolo. Todo mundo quer receita de bolo, não dá não. Ó, a Nilva, essa flexão de tronco curtinha usada é inadequada para quem tem diástase? Tem que ter muito cuidado, não é que é curtinha. Eu não sei qual é o significado. Você entendeu o que ela quis dizer da flexão de tronco? Entendi. Eu tô entendendo que é aquela insistência, curtinho, que é o básico. Né? Para quem tem diástase, não é interessante, não. Você tem que trabalhar com respiração. Porque a diástase que é afastamento da linha alba. O que acontece? Você lembra? Os músculos abdominais eles são pares. Então, a ideia da diástase qual que é? É você voltar, ela se aproximar de novo. Algumas mulheres, após o parto, dependendo do grau, elas tomam elas recebem um ponto que a gente chama de ponto falso, que é para ajudar na aproximação, tá ok? Lembra, a linha alba é aquela linha que passa no teu centro aqui. E aí, quando você afasta,
quando há uma diástase, é um afastamento da musculatura, ok? E a ideia qual que é? É que ela se aproxime de novo. Então, quando você faz o exercício curtinho e não faz a respiração, você está empurrando as vísceras de encontro à sua pelve e isso está fazendo uma protusão. Então, na verdade, não vai beneficiar. Então, você não faça isso. O ideal é você, de repente... aí eu posso te dar outras sugestões, como um trabalho de respiração, movimentos onde a respiração vai ser muito mais importante do que o movimento em si. Ok? Ele vai derrubar a gente. Hã? O Instagram vai derrubar a gente em 1 minuto. Então, gente, ó, a Graciela está trabalhando com LPF, ótimo, manda bala. Os abdominais podem ser feitos todo dia e tem que se respeitar o dia de descanso. Não, pode fazer todo dia, fique tranquilo. Bom, gente, ó, vai acabar. Eu sei que esse papo aí dá para rolar mais. A ideia qual que é? É a gente trazer assim, um conteúdo de uma boa, para a gente trocar essas ideias. É legal a manifestação. Eu quero que depois, se vocês tiverem alguma pergunta, mande no meu privado, que eu teria o maior prazer em responder. Quero agradecer aqui ao meu querido Kenji por esse bate-papo gostoso, saudável. É sempre bom ter profissionais como você por aqui. Obrigado, e é muito legal a gente se cercar de pessoas que também gostam de fazer o bem. Então, eu te agradeço muito. Pessoal, agradeço a todos vocês. Kenji, fique à vontade para se despedir do pessoal. Gente, nós vamos cair. Ó, a primeira coisa é o seguinte. Hoje, obrigado por tudo. Obrigado, Luiz. Obrigado, povo. Hoje, 21 horas, lá no Supercore Brasil, vai ter o Rafa Couto falando de treinamento e imunidade, 9 horas, tá? E eu dou aula todo dia, 9 e 19, no meu Instagram. Tchau, pessoal. Brigadaço. Com Deus. Amém. Até mais. Gente, muito obrigado. Qualquer coisa, só se ligar lá no Instagram, tá bom? Tamo junto. E, ó, muito obrigado. Beijo. Ó, se quiser saber mais, tem que ler aqui, ó. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau com Deus. Obrigado, pessoal. Amém.